Nós, Esther Mendes, Jonathan Matos e nossos colegas Gabriel Souza e Renato Mendes, somos alunos de Medicina do quinto semestre da UFC. E hoje vamos falar sobre o papel do potássio no nosso corpo e algumas curiosidades sobre ele. É importante falar que uma alimentação pobre em potássio pode aumentar a pressão arterial. Já a suplementação de potássio quase sempre reduz a pressão arterial elevada, ou seja, o nível de potássio na alimentação pode afetar diretamente a pressão arterial. Falando sobre a dieta pobre em potássio, como já falado, uma ingestão pobre de potássio é associado com o aumento da pressão arterial e também com o maior risco de acontecer um AVC, que é o acidente vascular cerebral, e também com o maior risco de doença renal crônica, como é mostrado no relatório do Dallas Heart Study. Já falando de uma dieta rica em potássio, principalmente com uma alimentação cheia de frutas e vegetais ricos em potássio, como abacate, abóbora, banana, folhas verdes escuras, leguminosas e outros, é visto que a suplementação de potássio consegue reduzir a pressão arterial em pacientes hipertensos, aqueles que têm cronicamente a pressão arterial alta. Apesar disso, foi demonstrado em pesquisas que há pouca mudança na pressão arterial daqueles que são saudáveis e não são hipertensos. Além disso, pesquisas também mostraram que os maiores afetados por essa suplementação de potássio são os pacientes negros do que os pacientes brancos. Outro ponto muito importante são as implicações clínicas. Levando em consideração o que foi falado anteriormente, foi proposto que pacientes hipertensos com função renal normal ou quase normal devem ser encorajados a manter uma alta ingestão de alimentos ricos em potássio, como frutas e vegetais frescos. O usual é aconselhar o paciente justamente a aumentar essa ingestão e aprimorar a alimentação. Fora essa mudança nos hábitos alimentares, pode ser que os suplementos de cloreto de potássio também possam ser utilizados, principalmente se a concentração de potássio no sangue do paciente for baixa. No entanto, se não houver uma causa clara para a hipocalemia, ou seja, a baixa concentração de potássio no sangue, como por exemplo uma terapia diurética ou perdas gastrointestinais, o paciente deve ser avaliado quanto aos distúrbios associados à hipertensão e à hipocalemia. Essas doenças poderiam ser aldosteronismo primário, doença renovascular e síndrome de Cushing. Sabendo de tudo isso, não é recomendada a suplementação de potássio ou uma dieta rica em potássio em pacientes com risco de hipercalemia, ou seja, uma concentração elevada de potássio no sangue, como por exemplo, pacientes que utilizam remédios inibidores de angiotensina, diuréticos, poupadores de potássio ou doença crônica subjacente. Essa contraindicação é devida ao risco elevado da hipercalemia poder gerar arritmias, visto que o potássio possui um papel importante no funcionamento mecânico do coração. Por fim, pesquisas mostraram que tanto a concentração elevada quanto a concentração diminuída de potássio no sangue são fatores de risco para algumas doenças, principalmente as cardiovasculares. Já falando um pouco sobre como funcionam os mecanismos pelos quais a ingestão de potássio afeta pacientes com hipertensão e doença vascular, podemos dizer que a baixa ingestão de potássio influencia, reduzindo a excreção de sódio, e a alta ingestão de potássio aumenta a excreção de sódio. Portanto, acaba por influenciar na pressão arterial do paciente. Além disso, a baixa concentração de potássio no sangue pode causar calcificações vasculares e promover a rigidez arterial, o que acaba por ser perigoso para gerar problemas cardiovasculares no paciente. Quanto ao papel da ingestão de cloreto, podemos dizer que ele é um importante determinador do aumento da pressão arterial em formas de hipertensões que são sensíveis ao sal. E é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa apresentação. Muito obrigado. Espero que tenhamos ajudado e que vocês tenham gostado. Obrigada de novo, gente!